A Miss Brasil 2020 foi cancelada. E ela não foi cancelada por hordas digitais, não por milícias virtuais. Ela foi cancelada pela organização do evento, do Miss Brasil, porque ela teria que participar do evento que vai dar a coroa, né, vai passar a coroa para a próxima Miss, a 2021, e ela foi cancelada porque ela emitiu opiniões e posições contra o Bolsonaro. Eu quero falar sobre isso aqui porque, embora pareça trivial, não é. A gente já viu momentos parecidos nos últimos anos, então vale expressar isso aqui, vale, sabe, explicar algumas coisas aqui. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte tem um caráter político, falando sobre esse caso, e a segunda parte tem um caráter estético, né, sobre beleza, sobre arte. Então, antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando um bom dia, e também se inscreva no canal aqui para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Vamos lá, gente. Então, o que aconteceu? Eu vou mencionar aqui uma reportagem que saiu na Carta Capital. A manchete é: crítica a Bolsonaro, modelo coroada vice-Miss Universo é vetada em cerimônia do Miss Brasil. Ela foi a ganhadora do Miss Brasil, como eu disse, e ela foi a vice-Miss Universo 2020, que é a Júlia Gama. E o que acontece, como eu falei, que ela emitiu opiniões contra o Bolsonaro, e o empresário, né, que controla o Miss Brasil, que é o Winston Ling, ele é um apoiador do presidente. O contrato da Júlia Gama, como Miss, como vencedora do programa, previa que até maio desse ano ela não poderia emitir opiniões políticas, por exemplo, né? Ela não poderia, sabe, se envolver nessas questões. Mas passando esse prazo, ela começou a falar, ela começou a questionar o Bolsonaro, criticar, questionou também quando teve a manifestação no dia 7 de setembro, né, quando o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, ou tentou criar as condições para um golpe de Estado, ela se manifestou, e daí, agora, né, terá o evento, se não me engano, agora em novembro. Quando que é o evento? Bem, não tem a data aqui, mas vai ser agora em breve, e ela mencionou aqui no Instagram dela que ela teve a participação dela cancelada, que ela não vai poder participar. Eles não deram uma explicação, sabe, detalhada, disseram só que ela quebrou o contrato, mas não deram uma explicação detalhada, mas ela suspeita que tem a ver com o seu posicionamento político. E como eu falei, isso pode parecer trivial, mas não é. A gente viu casos parecidos recentemente, um deles foi bem noticiado, que foi da Carol Solberg, jogadora de vôlei que foi punida quando, após vencer uma partida, ganhar uma medalha, se não me engano, ela vai lá e na televisão diz fora Bolsonaro. Então era uma pessoa, uma atleta, usando seu papel público para expressar uma opinião contra um governo genocida, contra um governo destrutivo. E aí tem a questão, porque muitas vezes as pessoas cobram, né, um posicionamento de certas personalidades, de artistas, de cantores, de, sabe, pessoas públicas, né, pedem posicionamento, mas há um alto preço a ser pago por isso. Todos nós que estamos aqui diante da câmera falando contra o Bolsonaro, criticando o governo, criticando esse genocida, todos nós que estamos aqui estamos pagando um preço. É um preço que se reflete muitas vezes em ameaças, em perseguição, muitas vezes em perda de trabalho, em perda de anunciantes. Ou seja, quando você vai e critica uma figura como Bolsonaro, que tem aparelhado toda a estrutura estatal do Brasil, tem intenções de se perpetuar no poder, se possível, quando você faz isso, uma parte do empresariado que é ligada ao Bolsonaro, ou que é ligada a essa pauta do Paulo Guedes, por exemplo, né, que eles acham que tem alguma coisa positiva nisso também, esse pessoal, eles vão te prejudicar, eles vão tentar te calar. No caso da Carol Solberg, ela foi punida, depois reverteram a decisão, deixaram uma decisão parcial na punição, e no caso da Júlia Gama, você tem a produção do programa, a produção do Miss Brasil, querendo puni-la agora porque ela está demonstrando a sua posição. É claro que essas pessoas que têm a possibilidade de comunicar isso, né, de expressar isso, muitas vezes se sente no dever de fazer isso também, né? Por exemplo, se eu me eximisse de falar as coisas que eu penso e criticar esse governo, eu sentiria que eu estaria traindo a minha própria consciência. Não é uma questão apenas, sabe, de revolta, de indignação, de, sabe, de achar que é uma desgraça. É porque eu preciso fazer isso. É algo que eu sinto impelido porque eu sei que outras pessoas não podem fazer isso porque estão sendo silenciadas agora. Isso pode ser no ambiente de trabalho. Vamos supor que você tem um patrão bolsonarista e você é obrigado a ouvir desaforos porque você não pode expressar a sua opinião no seu ambiente de trabalho. Ou, por exemplo, agora nesse caso da Miss, que após o final do contrato dela, passa a expressar sua opinião e é prejudicada por isso. Então há um preço a ser pago. E a Júlia Gama comprou essa briga, está expressando agora, está dizendo isso, está pondo a boca no trombone e continua criticando o Bolsonaro, até onde eu saiba. E aqui é importante ressaltar
ressaltar esse ponto, né? Porque a gente fala muito de ideologia aqui, de discurso, e quando você percebe, né, em certos momentos da história da humanidade, quando tem, sabe, governos repressivos, autoritários, quando tem governantes que têm esse viés, né, de controle, o que eles tentam fazer é justamente isso, né? Aquilo que se chama de espiral do silêncio, que é criar um espaço hostil para quem é discordante, para quem, sabe, tem divergências, para que você tenha medo de se manifestar. Em alguns casos, isso se dá de maneira, entre aspas, espontânea, né, com milícias digitais, com, sabe, ataques virtuais, como é o caso atualmente, mas em outras circunstâncias isso se dá de maneira repressiva mesmo, com censura, com perseguição e com morte muitas vezes. A gente falou muito sobre isso nos últimos dias, né, falando sobre os filmes Marighella aqui, falamos sobre repressão, sobre censura, sobre ditadura. Então, são momentos no qual você tem o aparelho estatal, a máquina estatal, perseguindo pessoas, mas em outras circunstâncias não precisa disso. Mas em outras circunstâncias nem é necessário isso. As próprias pessoas se policiam entre elas. Eu vou mencionar aqui um caso, né, quando foi na Alemanha nazista, que tinha a Gestapo, que era o órgão de inteligência do governo nazista, que era o órgão de espionagem nazista, e a Gestapo tinha poucos agentes. Pensando, por exemplo, numa população de milhões de pessoas. Tinha poucos agentes. Quem fazia a denúncia, quem chamava a Gestapo, quem caguetava as pessoas, eram os próprios cidadãos alemães. Eram os próprios cidadãos que denunciavam seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos, porque seriam judeus, porque seriam, sabe, subversivos, comunistas. Então, o trabalho de cerceamento da liberdade de pensamento, muitas vezes, e de você poder defender posições distintas, né, políticas, muitas vezes é feita por próprios cidadãos. E eu mencionei os casos dos filmes nesses últimos dias aqui, né? O Que é esse Companheiro, o Batismo de Sangue Marighella. Você percebe em alguns deles que quem denuncia as pessoas são cidadãos. É o padeiro, é o cara da quitanda, é alguém que é vizinho. Então as pessoas ficam ali tentando te calar. É uma tentativa de cercear o discurso de quem é opositor político. E é o que estão tentando fazer agora com a Júlia Gama. E isso é lamentável, porque isso mostra um Estado quase policiesco em termos de posições políticas, né? O empresário que produz o programa pode se expressar a favor do Bolsonaro, mas uma Miss participante do programa não pode se expressar contra o Bolsonaro. Então isso é ridículo e isso é desprezível. Mas esse é o primeiro ponto, sobre a questão política, de uma Miss vencedora do programa que não pode criticar o Bolsonaro, porque assim ela vai ser prejudicada. O segundo ponto tem a ver com a parte estética. E aqui eu quero entrar em outra questão, porque recentemente saiu uma notícia de que na França um grupo feminista entrou na justiça contra o Miss França por causa de cláusulas abusivas no regulamento do Miss França. E aqui tem alguns aspectos que elas questionaram que tinha a ver com exigência de altura, que a mulher, a participante, né, não pudesse ter filhos e nem ser casadas, que são exigências parecidas no Brasil. Se você olhar o regulamento do Miss Brasil, tem exigências parecidas, que ela não pode ter sido casada, que ela não pode ter sido mãe ou estar grávida. E no Brasil a altura é maior ainda, ela tem que ter mais de 1,68 m de altura. Então, na verdade, né, quero falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai entrar em questões aqui que ultrapassam a política, embora também tenha a ver, né, porque é um grupo feminista confrontando as regras do Miss França. E a primeira coisa é que me surpreende, me espanta que elas estejam questionando essas regras e não a própria existência do programa Miss França. Porque aqui a gente fala, né, de um programa, né, ou como no Brasil, ou Miss Universo, que tenta, né, estabelecer um critério de beleza feminina, né? Então, assim, o que é uma mulher bonita? E daí eles vão lá e selecionam, né, dentre vários concorrentes do mundo inteiro, de vários países, ou no caso de concursos nacionais de vários estados ou regiões, eles vão lá, pegam lá 20 mulheres, 30 mulheres, 40 mulheres e vão decidir ali qual delas é mais bonita. E aí entra uma questão problemática, porque na história da filosofia, um dos grandes problemas dos filósofos foi tentar entender o que é a beleza. Porque a beleza tem um aspecto que é subjetivo, ou seja, cada um de nós tem um critério de beleza. Por exemplo, né, beleza pessoal, beleza corporal ou beleza física. Alguns de vocês gostam de pessoas ruivas, outros de morenas, outros de loiras, alguns gostam de mulheres magras, outros de mulheres gordas, alguns gostam de homens carecas, outros de cabeludos. Ou seja, cada pessoa tem um parâmetro, né, tem uma noção de beleza, algum tipo de, sabe, critério que vocês usam para avaliar aí o que é uma pessoa bonita. Então há uma questão aí de gosto, em grande parte. E também, além disso, né, e mais importante do que isso, quando se trata de beleza, tem um caráter intersubjetivo e cultural. Então, assim, o padrão de beleza hoje não é idêntico ao padrão de beleza dos anos 50. Como eu falei, me surpreende que esse grupo feminista não esteja questionando isso, né? A própria existência de um programa que vai tentar determinar o que é beleza na nossa época. Porque se a gente olhar historicamente aqui, eu vou pôr algumas imagens para vocês aqui de alguns momentos do Miss Universo, né? Então aqui você tem os anos 50, a vencedora do Miss Universo,
aqui é uma vencedora de 76, aqui é dos anos 80. Você pode perceber que o padrão mudou muito aqui. Já está mais na vibe Jane Fonda, né? Teve a febre da aeróbica nos anos 80, então você percebe aqui que é bem padrão anos 80 mesmo. E aqui já tem anos 2000, aqui é 2004. E daí você percebe um padrão bem mais próximo daquilo que já se pensa hoje como um corpo bonito, né? Que é bem magra, quase esquelética, e você percebe também como o padrão foi mudando, né? Dos anos 50 até agora, anos 50 era uma mulher normal, era um corpo normal, que hoje seria até considerada como se fosse gorda, mas na medida que vai passando os anos, vai se tornando mais atlético e até um ponto que fica esse corpo magérrimo, que é quase um padrão de modelo. E daí, se a gente comparar, por exemplo, né, com o Renascimento, nessa pintura aqui do Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, você percebe que o padrão estético também era totalmente diferente, né? Era um corpo normal, embora seja idealizado também, porque aqui também tem formas alongadas, perceba que o pescoço dela é alongado e o busto também é mais alongado, mas já é um corpo muito mais natural, muito mais normal, muito mais reconhecível na natureza, né? Ao contrário desses corpos impostos por padrões estéticos artificiais. Aqui a gente precisa tornar, em parte, a essa questão da beleza, né? Quem estabelece o que é bonito? Quem estabelece o que é uma mulher bonita, um corpo bonito, ou um homem bonito, ou, sabe, alguma coisa bela? Quem estabelece isso? De onde surge esse critério? E a segunda coisa tem a ver com a noção de prestígio também, né? Porque quando uma mulher, né, vai participar de uma competição como essa, Miss Universo, Miss Brasil ou Miss alguma coisa, vai participar desse tipo de concurso, em grande parte tem uma questão que é também social nossa, desde, sabe, da pré-história, de obtenção de prestígio, porque a gente quer provar para os outros em sociedade que a gente é melhor do que os demais em algum aspecto, né? Seja na força física, nos exercícios, no esporte, seja na arte, na produção de arte, né? Fazer uma obra de arte bonita, seja através da beleza física, que é uma coisa natural, então você não escolheu nascer assim, você simplesmente nasceu daquele jeito, mas a gente quer se destacar dos demais, a gente quer provar para os outros que a gente é bom em alguma coisa. Então esse tipo de concurso de Miss parte dessa noção de obtenção de prestígio. E daí a gente retorna à questão política, porque a gente percebe, né, nessas competições que eles tentam mostrar que as mulheres ali são muito mais do que um mero corpo bonito, que elas também têm conteúdo, que elas são simpáticas, que elas comunicam bem, que elas inclusive pensam sobre questões problemáticas, né, sociais. Tanto que há, geralmente, nesse tipo de concurso, uma parte ali no qual eles fazem perguntas para elas, né, sobre problemas do mundo, e elas vão lá e se expressam. Então, nesse sentido, que uma Miss expresse preocupações relacionadas à ascensão do fascismo moderno é totalmente legítima. Ela tem esse dever, inclusive, né, como eu falei, de usar esse microfone, de usar essa visibilidade que ela possui para se expressar e demonstrar o seu repúdio a um governo genocida. Ela tem esse direito. Deveria ter, pelo menos, né? Mas, voltando à questão estética, aí entra um grande problema, né? Porque, assim, você tem competições nas mais distintas áreas estéticas, né, no sentido de beleza, de arte. Então, por exemplo, você tem lá o Miss Brasil, que é uma competição estética física, ou seja, uma mulher bonita, que vai se mostrar e vão selecionar quem é mais bonita, entre outros atributos, imagino. E daí você tem competições de literatura, tem competições de pintura, tem competições de música. E aí que entra a grande questão, porque como há essa dualidade entre a esfera subjetiva, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho bonito, e há uma esfera cultural, daquilo que se convenciona como bonito, quem é que vai estabelecer o padrão? Seja físico, ou seja, uma mulher africana tem ou deve ter o mesmo padrão de beleza do que uma mulher branca europeia, ou do que uma mulher tailandesa, ou uma mulher japonesa, ou uma chinesa, tem que estabelecer um padrão parecido para essas mulheres? Não é possível respeitar as diferenças étnicas e corporais também dessas pessoas? Uma mulher boliviana, uma mulher mexicana, uma mulher, sei lá, esquimó. Então aí você tem uma exigência, uma padronização da beleza que parte, em grande medida, de um padrão estético que é determinado pela cultura ocidental europeia e americana. Eles que estabelecem qual é o padrão, né? Essa mulher magra, de corpo esguio, como diz o regulamento no Brasil, né, com mais de 1,68 m, que é mais do que a média da altura da brasileira, que está em torno de 1,62 m, ou seja, boa parte das mulheres brasileiras não poderiam competir numa competição como essa, porque elas não estão cumprindo um requisito mínimo de uma altura que não é a média brasileira. Ainda que na França a altura mínima é 1,50 m, né? Então assim, já é bem mais baixo do que no Brasil, mas é uma exigência que, se for pensar, não corresponde à realidade da maior parte das mulheres brasileiras. Então, quem estabelece qual é esse padrão de beleza? Aí é complicado, é realmente complicado você estabelecer um critério universal para avaliação do que é a beleza. Quando se trata, né, como eu falei, de prestígio no esporte, é muito mais fácil você avaliar quem ganhou ou quem perdeu, né? O time fez mais gols, ou fez mais cestas, ou o cara pulou mais alto, ou o cara jogou o dardo mais longe, ou o cara correu mais rápido. Você tem um parâmetro objetivo, né, de comparação. O cara pulou mais alto, ganhou. O cara correu mais rápido, ganhou. Não tem essa questão, né, subjetiva, não, mas o cara
sabe, tem perna mais comprida do que o outro, o cara tem o cabelo que orna mais do que o outro. Não tem isso. O cara ganhou porque ele foi mais rápido. Então, eu posso dizer que me incomoda um pouco, assim, pensar nesse tipo de competição sobre beleza, né? Como eu falei, concurso literário, né? Quem vai avaliar qual texto é melhor do que o outro e com base em qual critério exatamente, né? Qual critério objetivo, se é que há algum? Bem, eu falei sobre dois aspectos diferentes aqui, né? Como eu falei, um aspecto político que tem a ver com a questão da Júlia Gama, Miss Brasil 2020, que foi proibida agora de participar da premiação 2021 porque ela criticou o Bolsonaro, ela imagina, né, ela suspeita que seja isso, e provavelmente foi isso, porque simplesmente não deram nenhuma desculpa plausível para isso. E o segundo aspecto é sobre esse tipo de concurso por si próprio, né? Com qual critério você avalia que uma mulher hoje, né, essa mulher de 2004, aqui 2005, é mais bonita do que essa mulher aqui dos anos 50, né? Qual critério você adota? Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aí envolvendo a Júlia Gama, de ser cancelada da participação do programa agora porque ela criticou o Bolsonaro. Se isso te preocupa, porque, como eu falei, tem a ver com o silenciamento das pessoas, né? De uma personalidade não poder se expressar politicamente porque vai sofrer represálias. O que você pensa sobre isso? E também sobre a própria existência de concursos, né, de beleza ou concursos artísticos que vão avaliar esteticamente o que é melhor do que outra coisa, né? Ou uma produção artística ou uma pessoa, né? Um corpo, né? Qual corpo é mais bonito? Esse dos anos 50 ou agora de 2000 e pouco? Me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá!